O presidente Luiz Roberto Barroso, ele tem fala de batedor de carteira, de ladrão. Porque não é a sua mãe, Arthur Lira, que está presa. Se fosse a tua mãe que estivesse sendo torturada e abusada, eu espero... Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um react do nosso canal. E no react de hoje vocês vão descobrir como ele, o presidente da casa Arthur Lira, está tramando nos bastidores do Congresso para atrapalhar as PECs do 8 de janeiro, em uma trama suja que envolve o governo Lula e também o seu possível sucessor, partidos de direita e esquerda. Gente, a denúncia é tão grave que com certeza vai deixar vocês de queixo caído. Eu, Renata, particularmente fiquei. Eu nunca pensei que tinha tanta sujeira envolvida nisso. E que tem a ver também, sabe com o quê? Com o assunto mais importante do momento. O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aqui nesse react você vai saber tudo. Como vai avançar, o que vai acontecer e por que essa trama suja para atrapalhar essas PECs tão importantes para o povo brasileiro. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Nem assim. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, olha que notícia bacana, hein? Olha que notícia bacana, porque teve lá o evento do 7 de setembro, aí o povo foi com a camiseta, anistia já, anistia já, anistia já, anistia já. Aí a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, se é que alguém lá sabe o que é isso, adiou ontem a votação do projeto que concederia anistia a envolvidos no 8 de janeiro. O adiamento foi considerado uma vitória da ala governista, que ingressou com 3 requerimentos extra-pauta para postergar a análise do texto. Os aliados de Lula também se valeram de acordos que permitiram que alguns parlamentares do União Brasil, também conhecido como Caldeirão de Satanás, fossem retiradas da CCJ durante a sessão. Essa sessão, inclusive, foi marcada por discussões e trocas de acusações entre os deputados. A oposição levou ao local familiares de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, réu, que morreu no complexo da Papuda. O tema pode ser retomado hoje, mas a expectativa é que a votação aconteça somente depois das eleições municipais. Sabe por quê? Porque não é a sua mãe, Arthur Lira, que está presa. Se fosse a tua mãe que estivesse sendo torturada e abusada, eu espero que você pudesse imaginar essa situação. Imagina a tua mãe presa, torturada e doente. Se você responder que você, com a sua mãe nessa situação, esperaria até o fim da eleição municipal, aí tudo bem, eu lhe dou razão. Temos aí esse grandíssimo filho que até a mãe, né, fez errado, está cumprindo ali. Agora, se você disser que você não aguentaria ver a sua mãe injustiçada, você repensa aí o seu apoio. Ah, mas é a CCJ, não sou eu sou presidente da casa. Todo mundo sabe o poder que o senhor tem em todas as comissões da casa. Antes do andamento, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já havia avisado que o governo atuaria para barrar a votação. Segundo Padilha, o foco do Planalto é na aprovação de projetos da agenda econômica e pautas que fugirem desse tema vão encontrar resistência. Aspas para o Padilha. Sobretudo, projetos como esse, que aumentam a intolerância, levam a um clima de beligerância dentro da própria Câmara. Então, vamos trabalhar para que ele não seja votado nem na CCJ. Além disso, aliados de Jair Bolsonaro se movimentam para tentar derrubar a decisão do TSE
que tornou o ex-presidente inelegível até 2030. Esse é o pano de fundo da polêmica sobre a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro, aliado ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É isso aí. É isso aí. Eu acho muito engraçado eles falarem... Sem anistia, né? O PT não gritava assim, sem anistia. Priorizar as eleições, um assunto de extrema importância, não vai tirar, vai trocar 6 por meia dúzia, até porque é um tiro no pé. Porque se as pessoas estão pedindo isso, ele deveria amenizar a situação para que possamos fazer umas eleições um pouco mais saudável, e eles não estão fazendo. Eles postergam datas de PLs a rodo, que a gente vê isso toda hora. Então não adianta colocar um projeto como prioridade que não seja anistia. Eu nem sei que projeto é que ele está dando prioridade aí, que ele falou que tem prioridade. Eu sei que a casa tem uma agenda, vocês devem cumprir essa agenda, mas para todo caso tem a sua exceção. Então, assim, não é o plenário que está pedindo. Nós estamos ali com pessoas que estão trabalhando para o que o povo vem pedindo. É a grande maioria que está pedindo isso. Nós precisamos dessa atenção em cima desse caso do 8 de janeiro e nós não estamos vendo nenhuma manifestação para o lado do PT, né, já que a gente está falando de Padilha, e colocando as eleições como prioridade num assunto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. As eleições estão aí, uma coisa não vai fugir da outra, ou vai, ou eu tô doida. O que interfere? Exatamente. As eleições estão correndo, depende do legislativo estar trabalhando. Eles não trabalham no período eleitoral, é isso. Mas eu tenho uma informação aqui. O que a CCJ debateu hoje de manhã e ocupou o lugar dessa pauta da anistia é a PEC das decisões monocráticas do Supremo, que também é um tema importante. Mas não muda nada. Não muda nada. É que eles tiveram que escolher um ou outro. Aí eu estava lendo a matéria aqui no site da Câmara dos Deputados. Houve um acordo, inclusive, com os deputados de direita para que a prioridade fosse dada para a PEC das decisões monocráticas. Porque quem está preso, né, exatamente, vai continuar Eles preso. iriam falar outra, se não tivesse essa em pauta. Eles vão achar alguma coisa que esteja... para colocar. Porque, veja bem, o que o Alexandre Padilha disse não foi isso. Ele falou falou que é em detrimento da agenda econômica, e aí ele fala, né, que pautas que fugirem disso, ou seja, ele está tratando como se nós tivéssemos a perfeita normalidade no nosso país, como se nós não tivéssemos um problema de justiça. E aí é aquilo que você, Arthur, coloca, que o professor coloca aqui todo santo dia. Se o Brasil tem esse problema de justiça no nosso país, evidentemente ele tem um problema econômico, porque do ponto de vista econômico e empresarial ele não se torna interessante, né? Ele não se torna atrativo internacionalmente falando para que as pessoas invistam aqui, e causa um clima de medo a todos nós, a nós que estamos aqui e as pessoas que estão fora do nosso país. Então, ele está falando uma barbaridade, né? Ignorando o problema de justiça do país, ele está automaticamente ignorando a tal da agenda econômica que ele diz defender. E eles podem até ter voltado a outra coisa, mas o argumento dele é diferente, né? Não, e aí causa revolta. De quem? Argumento de quem? Né? Do Alexandre. Porque se vai Argumento, um peraí, assunto... argumento de quem? Do Alexandre Padilha. Não, eu acho que pode atrapalhar até para esses novos projetos pautados que eles estão querendo colocar como prioridade em cima da oposição. Vocês não querem pautar isso daqui? Então também não vamos votar. Não vamos fazer... Você entendeu? Porque há isso, a gente sabe que há isso. E quem são os prejudicados, né? Então... E segunda-feira, nós falamos aqui no finalzinho do programa sobre o que a gente achava do impeachment, né? Lembra aquela rodada aqui que nós tivemos e o que nós achávamos da anistia. E aí, a anistia, o nosso ponto foi esse. Olha, não é que a gente seja contra o projeto da anistia. A questão é que a justiça no país está bagunçada. Então, isso pode passar para frente e vir uma decisão autoritária e simplesmente cortar. Tá aqui a prova. Então, ou a Peraí, pauta... mensagem do diretor do programa, ó, diretora Rita... Os diretores do programa são as pessoas do chat. Do chat. A diretora foi, chega de risadas, passou do ponto. Faz o seguinte, vai ver na Jovem Pan, não estão falando. Vai ver na CNN, não estão falando. Então vai ver na Globo News, também não estão falando. Dançou, querida, por favor, Geise.
Bom, então o nosso ponto era justamente esse, né? Não é que a anistia não seja necessária, porque nós temos pessoas presas, sofrendo, sendo torturada, uma vez que a pena está desproporcional àquilo que aconteceu ao 8 de janeiro. Então, logo, você tem sim que resolver esse problema com prioridade. Mas a grande questão é, a gente tem ainda em cima esse guarda-chuva, que é a pauta do Alexandre de Moraes. O STF vai respeitar aquilo que for feito dentro do Congresso ou, mais uma vez, ele vai legislar? Essa que é a grande questão. Então, né, tem que pensar nisso. Botou o ponto. Para quem? Não, botou o ponto aí. Esse é o ponto. Realmente. E aí? Qual vai ser a decisão? Quando a gente estava discutindo sobre aquela questão de se cabia ou não identificar como uma anistia, porque não tinha um processo julgado, não tinha como anistiar algo que não foi nem julgado. Né? Tinha que mudar a lei. Essa era a questão. Fazer a lei assim por completo. O que fica é essa questão que você colocou. Tudo bem, suponhamos que eles aprovem a anistia. Se alguém jogar para o STF, o que a STF vai dizer? Não tem como dar anistia, porque não teve julgamento, não tem condenação. Tem como você refazer, tá? É o legislativo, né? Ele pode refazer toda a modalidade e fazer direito. Agora, aquele projeto que o Mourão mandou para votar, mas aquilo, aluno de pré-vestibular de direito faz melhor. Não, você pega o projeto, é só abrir e você lê, às vezes você diz o que você acha, tá? Agora, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido de soltura da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, presa por conta do 8 de janeiro. A mulher, mãe de 2 filhos menores, foi quem escreveu de batom a frase "perdeu mané", frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que está acostumado a dizer frases de bandido, de batedores de carteira. Perdeu mané não amola, para quem não sabe, é uma frase de batedor de carteira que é utilizada pelo ministro, pelo presidente do STF. Isso é muito normal. O presidente do STF usar uma frase de batedor de carteira. É isso que a gente tem no STF. O presidente Luiz Roberto Barroso, ele fala de batedor de carteira, de ladrão, de bandindinho, como dizia o advogado Paloma. Bandindinho. Então ela foi lá, escreveu a frase do ministro, perdeu mané não amola, de batom, na estátua, e está presa. Presa preventiva, perigosíssima. Uma mulher perigosíssima. Tá? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonorreia, disse em seu parecer que a defesa não apresentou fatos novos. Ah, vai se catar, Paulo Gonê! E a lei, meu irmão? E o Código de Processo Penal que fala que a mulher que tem filho menor, ela tem 2, pode cumprir medida alternativa, liberdade provisória, que não a prisão preventiva. Para a rainha do tráfico, tudo bem, né, Paulo Gonorreia? Ô, Paulo Gonorreia. Gonorreia chegou na cabeça, filho. É sífilis que sobe, não é gonorreia. Deve ser Paulo sífilis gonorreia, então. E a lei? Não é ela apresentou fato novo, meu amigo? É a lei, xará! No pedido de soltura, Hélio Júnior, um dos advogados de Débora, citou que ela tem 2 filhos menores de idade e que outras mulheres na mesma situação receberam a liberdade, inclusive a rainha do tráfico. Vale destacar que, segundo o artigo 318-A do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher que é mãe ou responsável por crianças será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça. Nossa, o batom é o quê? A espada do Darth Vader. Nossa, virou... E não tem fatos novos. Eles nem leem a petição. Certeza. Esses camaradas nem leem a petição. Bando de vagabundo, nem leem a petição. Eu acho que a lei tem que prevalecer para todos, uma vez que todas as mães que eles mesmos estão citando foram soltas. Essa que é uma mãe de 2 crianças pequenas, o marido dela é pintor. Então, assim, você vê que é uma classe humilde, que depende também do trabalho dela, mas ela vai ter uma prisão domiciliar, mas vai poder trabalhar em casa, ela é cabeleireira. Então, assim, eu acho que você tem que olhar em cima da Constituição. Se vale para um, vale para todas. Se na Constituição fala que mãe e filhos menores... No Código de Processo Penal. Código de Processo Penal. Eu até tinha anotado lá na minha outra folha que eu esqueci, mas enfim, a lei é a lei.
se vale para um, que a gente está vendo aí a rodo, estão falando mais de uma mulher, que eu não vou nem falar o nome aqui da cidadã, porque dá muito palco. Se vale para moça do tráfico e não vale para uma por causa de um batom e sendo considerada uma criminosa de pior espécie, porque ela afrontou o Barroso, porque para mim é isso. Agora, você vê, Ela o afrontou João de Deus dispensa apresentação, né? Aliás, o João de Deus vai ser roommate do Alexandre de Moraes no inferno, eu tenho certeza. O João de Deus, que é o João de Deus, porque está doente. Tem a previsão do processo penal aplicado. Ele está doente, então ele está em prisão domiciliar. O João de Deus, que é o João de Deus, está em domiciliar e ela não. A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando e eu posso garantir isso para vocês. Pedido de impeachment propõe busca de celular de Moraes. Vocês já imaginaram o que a gente vai achar nesse celular? Vale lembrar que esses áudios escandalosos da Folha de São Paulo já trouxe tanta repercussão, que causou tantos pedidos de impeachment. Imagina mais essa. E não é só o celular dele não, do ministro. De todos aqueles envolvidos. E olhem o que eu vou trazer nessa notícia para vocês, gente. Solicitação consta no documento de mais de 50 páginas, apresentadas ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O pedido de impeachment apresentado na última segunda-feira, dia 9, contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclui entre as medidas requeridas uma solicitação para que uma comissão especial de senadores determine busca e apreensão de telefones, computadores e tablets e outros aparelhos eletrônicos pessoais e funcionais de Moraes. O documento, que possui 52 páginas, foi escrito pelos deputados federais Marcel Van Hatten, Bia Kicis e Caroline de Tone, e pelo jurista Sebastião Coelho e Rodrigo Marinho. Coelho, por sinal, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E lembra que ele se aposentou porque ele não quis ficar no mesmo ambiente que Alexandre de Moraes? Além do ministro do STF, o pedido de apreensão de aparelhos eletrônicos também se aplicaria aos juízes Ayrton Vieira, que é auxiliar de Moraes no Supremo, e Marco Antônio Vargas, que é auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e também o perito Eduardo Tagliaferro, que chefiava a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE durante a gestão na Corte de Moraes. O objetivo da solicitação seria quebrar o sigilo dos aparelhos para colher provas que possam confirmar acusações feitas contra o ministro no pedido de impeachment. A medida, porém, só poderá ser executada caso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceite a abertura do processo contra o magistrado. A busca pelos equipamentos de Moraes e de seus assistentes é motivada principalmente pelas mensagens reveladas pelo jornal Folha de São Paulo, que indicaram que Moraes encomendava ao TSE, fora do período eleitoral, relatórios que serviriam para embasar medidas criminais no STF, como bloqueios de perfis em redes sociais, retenção de passaportes e interrogatórios. Entre outras medidas, até mesmo a que ele fez com Marcos Duval. E falando no senador Marcos Duval, ele fez uma denúncia gravíssima. E segundo ele sabe demais. E é por isso que ele está morando dentro do Senado. A gente sabe que ele está morando dentro do Senado. Para quem chegou agora e não está sabendo, ele está morando dentro do Senado por causa das condições financeiras, que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou suas redes sociais e o seu pagamento, e ainda impôs uma multa de 50 milhões. Mas, segundo ele, não é só isso. A denúncia é muito mais grave do que poderíamos imaginar. Segundo a coluna de Guilherme Amado, o PF pediu prisão de Marcos Duval, mas PGR e STF negaram. A Polícia Federal solicitou a prisão preventiva do senador Marcos Duval, do Podemos. O pedido foi rejeitado pela PGR e pelo ministro Alexandre de Moraes, que no mês passado ordenou a apreensão do passaporte e o bloqueio das redes sociais do parlamentar. Como vocês viram, ele está ali, né? Mas o que está por trás disso, como eu disse para vocês, é muito pior do que vocês podem imaginar. Pode ver que foi feito um pedido de prisão para ele e foi negado. E olhem esta notícia gravíssima, uma denúncia
Segundo a Isto É, Marcos Duval diz que teme ser assassinado e afirma que Moraes, aspas, será preso em 2 anos, fecham aspas. Com as contas bancárias bloqueadas por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e morando no Senado por escolha própria, o senador Marcos Duval disse achar provável que seja assassinado porque, na avaliação dele, aspas, sabe demais. O senador, que não apresentou provas, que já alegou que outras ocasiões que pode ser alvo de atentado, não disse quem estaria interessado em sua morte. Como vocês podem ver, ele está temendo ser assassinado. Bom, este foi o react de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta e não deixa de deixar aqui sua opinião.